Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quarta, dia 2 de agosto de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Bastou um dia no mês do cachorro louco, que é agosto, para os mercados virarem a mão para o negativo. Os juros futuros subiram ao redor do mundo, o dólar avançou sobre as principais moedas e as bolsas não resistiram no azul. Aqui no Brasil, o maior destaque dentro desse mundo negativo foi a desvalorização de quase 1,5% do nosso real contra uma queda de só 0,5% do Ibovespa. Isso aí bate um pouco com aquela minha preferência relativa que eu tenho trazido aqui para vocês pela nossa bolsa versus o real. E aí a renda fixa fica nesse meio do caminho. Tem métricas que ainda mostram que a nossa bolsa está com um preço bom, tem métricas que sugerem que o nosso câmbio está um pouco esticado, valorizado, né? Especialmente se você é daqueles que acha que a Selic pode afundar ainda mais do que o mercado já precificou. Mas eu já volto nessa discussão de juros no Brasil. Os gatilhos, então, ontem, para essa piora toda, vieram dos dados do PMI, que eu chamei a atenção segunda-feira e que guardam boa correlação com o PIB e são interessantes por serem mensais e não trimestrais, como é o caso do PIB. Bom, o dia então largou com os números do PMI fraco ali na indústria da China, passou pela contração do mesmo PMI aí da atividade industrial na zona do euro, inclusive pior em julho do que a gente viu lá em junho, e terminou com a manufatura americana querendo melhorar, mas ainda em patamares que sugerem queda da indústria deles. Esse movimento de indústria fraca é de fato global e vem essencialmente de dois pontos. De uma preferência relativa aí das famílias por serviços em detrimento de bens nesse mundo pós-pandemia e também do aperto dos juros e do crédito, que os economistas chamam de condições financeiras que a gente está vendo no mundo todo. A indústria ela é intensiva no uso de capital para produzir, certo? Então se o dinheiro está mais caro, a produção acaba se restringindo. Uma região, aliás, que chama muita atenção nessa dinâmica negativa da indústria é a Alemanha, o carro-chefe ali da Europa, né? Os sinais de recessão por lá são bem claros na minha visão. Para terminar essa parte de internacional, outros dois pontos. Primeiro, é interessante dizer que o Banco Central australiano não entregou aquela última alta de 0,25 nos juros que o mercado esperava e que eu comentei segunda também. Nem esse novo sinal de que os juros estão parando de sumir no mundo desenvolvido animou muito o pessoal, né? Mas enfim, vale a piada que eu tinha guardado aqui para vocês de que já é juros parado na Austrália. O último ponto lá fora foi o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela agência de rating Fitch, a mesma que subiu a nossa nota semana passada. Aliás, essa é a primeira vez que os Estados Unidos não têm a nota de crédito mais alta por eles, que é o AAA. A agência citou a dívida crescente dos Estados Unidos e uma certa erosão na sua estabilidade política, palavras deles. Basicamente, eles estão falando dos vários impasses políticos sobre o limite do endividamento público que eles têm lá, sempre com soluções de última hora, o que obviamente acaba corroendo a confiança deles na gestão das contas do governo. Para o Brasil, eu vejo duas implicações para esse rebaixamento. A boa é que, no relativo, os nossos problemas de sempre no campo fiscal acabam ficando menores, digamos assim. E do lado negativo, mostra que a aceitação das agências por bagunças fiscais é hoje em dia menor. E a gente ainda tem um certo acerto de contas nos próximos anos nessas questões fiscais. Mas enfim. Falando finalmente então de Brasil, hoje as atenções são todas para a decisão de juros no final do dia. Eu tenho 0,25 de corte na Selic como cenário base por três razões simples. A primeira é que a desancoragem das expectativas de inflação é hoje a maior comparada a qualquer ciclo de corte de juros em 2 décadas. A segunda é que a comunicação do Copom recente, citando a palavra parcimônia ao falar de cortes de juros, é consistente com uma redução de 25 pontos base, olhando aí para a história. E também começar conservadoramente o ciclo de corte aumenta a chance de sucesso, tanto na estabilidade dos preços quanto na estabilidade da atividade econômica. Inclusive, começar o ciclo com 25 aumenta a chance de você ficar mais tempo cortando juros, e também de entregar um ponto final de Selic menor do que se tem no preço, por exemplo, hoje. Essencialmente porque você pode precisar de um ciclo de cortes maior para compensar todo esse tempo de juros altos. Mas enfim, vamos ver, sai hoje à noite. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios, sorte sempre e agora com mais pique. Você ouviu? Diário Econômico PicPay.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados. A economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.